E aí, meninas, bom dia, Mariana, bom dia, Nara, como é que vocês estão? Bom Bom dia, Leandro. dia, tudo Tudo, bem? Bom tudo dia, massa? Leandro. Tudo certo. Bom, primeiro, super parabéns, assim, a gente fez ao time de People aí, fizemos a primeira entrega de relatório de diversidade, né? E como não existe um playbook e vocês, né, a gente não conseguiu, fez um processo de criação, acho que a ideia daqui é a gente conseguir compartilhar um pouco com a comunidade, né? Como foi que a gente criou essa política de diversidade e quais os resultados que estamos tendo. Então, queria que vocês compartilhassem todo esse processo, né, para que a gente consiga distribuir, disseminar essa cultura para não ser algo. Olha, eu fiz uma política de diversidade. Não, vamos realmente mostrar e participar dessa discussão. Então, é isso, tá com vocês, Mari, Nara. Vamos demonstrar aqui como é que a gente fez esse processo de política de diversidade aqui na UN e quais os principais resultados. Certo. Eu acho que para falar de política de diversidade, a gente precisa falar sobre como a UN começou, né? Que eu acho que é de onde todas as empresas deveriam começar, que é a vontade genuína de ter um RH diverso, de ter um RH formado por pessoas diferentes e ter a equidade dentro da sua organização, né? E a motivação da UN, a motivação genuína, ela está ligada diretamente à cultura. Então, ao longo dessa história, a UN sempre esteve envolvida em alguns projetos de impacto, mas especialmente no ano passado, a gente começou uma motivação que foi um gatilho grande para a formação das políticas de diversidade da empresa. Então, ano passado, a gente iniciou um processo de construção da proposta de valor do colaborador da UN, e dentro de todo o processo de entrevista e de discussão sobre o que a gente gostaria para o futuro da nossa empresa, a gente viu que a diversidade, apesar da gente não ter políticas tão fortes até aquele momento, já era um pilar da nossa cultura, já era algo que era valorizado pelos nossos colaboradores e que, de certa forma, perpassava ali pela história da empresa. Então, naquele momento da construção da EVP, a gente decidiu que a gente teria um pilar dentro da nossa experiência do colaborador, que seria ter uma organização ali diversa e com um ambiente que proporcionasse isso, né? Então, isso foi o principal gatilho. Foi a principal motivação para a gente trabalhar nas políticas de diversidade e a cultura. Eu acho que sem a cultura é difícil você manter, porque as políticas de diversidade elas não são feitas só pelo RH, né? Então, a gente depende da alta liderança, a gente depende do corpo de líderes como um todo, a gente depende do engajamento dos colaboradores dentro das políticas de inclusão. Então, a cultura ela vai ser muito, muito importante para isso. E aí, acho que esse foi o principal gatilho para que naquele momento a gente começasse a trabalhar as políticas. Legal. A EVP, ele funcionou como alicerce, né, para a política. Eu acho que vale até depois a gente fazer um vídeo e explicar um processo, como foi a EVP, como é que desmistificar um pouco essas siglas, esse processo e falar depois, no outro vídeo, o processo de criação da EVP, né? Porque ele foi como a EVP foi o alicerce, eu acho que vale a pena a gente depois discutir, mas é bem isso mesmo, né? A cultura é de dentro para fora, né? É a vontade da empresa, e a empresa é formada por pessoas, né? Isso. E claro que não é só cultura, né? A gente depende de ação. A própria cultura ela é desenvolvida através de estímulos, então foi a partir disso que a gente partiu para a ação, né? Mas ter esse pilar foi muito importante porque a gente sabia em termos de valor qual era a nossa mensurável de sucesso ali, né? Então, que tipo de experiência a gente gostaria de proporcionar para as pessoas, para que aí a gente pudesse tangibilizar ali na experiência do colaborador e poder transformar em políticas de diversidade de fato. E aí, eu acho que depois desse processo da EVP, a gente teve algumas mudanças significativas dentro da organização, né? A gente reformulou um dos valores que a gente já tinha, que era
que era inovar através das diferenças, então a gente transformou esse valor a gente deu um novo nome para esse valor, que era Somos Diferentes, né? Então hoje na UEN a gente tem um valor chamado Somos Diferentes, que representa alguns comportamentos, então que eu respeito a individualidade das pessoas, que eu tento me nutrir de opiniões diferentes para tomar decisões, que eu não me calo diante da quebra de direitos humanos e que eu enfrento os meus preconceitos. Então, esses são comportamentos esperados de alguém dentro da UEN. E aí, depois desse processo, a gente foi, de fato, pensar nas ações de diversidade que a gente esperava para a UEN ali no ano de 2021 e quais seriam os primeiros passos para tangibilizar isso, né? Boa. E aí, quando a Mari começa a falar sobre esse processo da gente tentar metrificar e criar os nossos próximos passos, foi onde que a gente deu o nosso start inicial, de que basicamente não tem como existir uma política se a gente não entende quais são as pessoas que estão aqui já com a gente dentro da UEN. Para onde que a gente quer chegar se a gente não sabe onde estamos atualmente? Então, o primeiro passo, realmente, quando a gente pensou na criação de políticas realmente focadas na diversidade, foi tentar entender o nosso meio em que a gente está aqui dentro da UEN. Então, foi fazer esse levantamento sociodemográfico, entender questão de escolaridade, questão socioeconômica, autodeclarações, processo também de sexualidade, e aí a gente começou a trazer alguns tópicos importantes e que a gente até pode começar a fazer esse paralelo com o nosso próprio reporte, que tem alguns desses números que a gente conseguiu metrificar em 2021. Então, basicamente, o nosso primeiro passo para entender como que a gente vai conseguir colocar os próximos ideais dentro da política de diversidade foi entender o hoje. Então, hoje, como nós estamos a nível socioeconômico. Massa, muito massa. A política... Desculpa, Leandro. Não, pode falar. Não, eu ia falar que isso que a Nara falou foi muito importante, porque a política de diversidade da UEN ela é dividida em 2 pilares, de demografia, então, por quais características o nosso RH é formado, então qual a nossa demografia organizacional, e aí sim, depois disso, o processo de inclusão. Então, entender o cenário atual é muito importante para a estratégia demográfica da organização. Legal. Tem um reporte, né? Que eu acho que o reporte que a gente fez, a UEN, ela tem um post no blog que eu acho que a gente vai vamos colocar no comentário do vídeo e colocar nas divulgações desse vídeo, que detalha um pouco mais sobre o processo e principalmente os pactos, os compromissos que a UEN tem, e tem o report, né? Que eu acho que vale a pena a gente dar uma pincelada, mostrando um pouco de como foi feito, dos resultados e desse mapeamento, né? Eu vou compartilhar a tela e aí vocês comentam um pouco sobre esse report de 2000, referente ao ano passado, né? 2021. Isso, exatamente. E aí, como tá passando, a gente já começa com a nossa carta do nosso CEO, do Leandro, e depois a gente vai explicar um pouquinho do Somos UEN. Então, a gente começa a falar sobre o que a gente vê enquanto organização sobre diversidade, o quanto que a gente pensa sobre diversidade, e logo depois a gente coloca como que a UEN se preocupa com esse processo de impacto social e diversidade, muito antes dessa criação da própria política de diversidade. Então, os nossos projetos, eles envolvem totalmente esse impacto com meninas em situação de vulnerabilidade, com o meio ambiente, como o próprio projeto da Yasmine, do National Geographic, com a Talk to You e a UEN. Então, aí a gente pode ir descendo e mostrando um pouco mais sobre os nossos números mesmo. Então, quando depois a gente... Eu gostaria só de fazer um comentário sobre a carta do CEO, porque ele fala sobre libertar o potencial humano vai além de criar algoritmos ou soluções tecnológicas. O objetivo deve ser centrado no humano, né? Então,
voltando novamente ao ponto da cultura, a diversidade ela é muito importante não só para a experiência do nosso colaborador, mas para o nosso propósito como empresa, né? Então, como uma empresa que desenvolve inteligência artificial, é muito importante que a gente tenha a perspectiva diversa e que realmente os pontos de vista diferentes sejam levados em consideração para a construção da tecnologia, né? Então, a diversidade é também um pilar do nosso produto. Aí já dá tema para outro vídeo, outra discussão, que é, né, como é que você é uma empresa de tecnologia e cria algoritmos de IA, você é diverso e você tem que trazer isso para a tecnologia para que a tecnologia também seja diversa, e toda essa discussão que tem porque como inteligência artificial olha o passado, será que a gente não está replicando os padrões do passado, né? Mas é isso, é um pouco a cultura da empresa, ela transpassa, né, todas as áreas, né, inclusive na área técnica, para que a gente crie uma IA que seja diversa, né? É bem interessante. Show. E aí, voltando, né, para aquele primeiro passo que eu tinha falado, que a gente primeiro, antes de qualquer coisa, a gente precisava entender onde estávamos e onde queríamos chegar. Então, a gente realizou esse levantamento sociodemográfico, como a Mariana falou muito bem, a gente divide nesses dois pilares, né, a demografia e a parte social, que depois eles se afetam diretamente, esses fatores, e logo depois a gente fez a análise, que está dentro desse passo. E aí, o processo que a gente faz a análise, a gente precisa começar a entender separadamente quais são esses tópicos. Então, separar e entender o que é raça, separar e entender o que é gênero, separar e entender o que é sexualidade. Então, dentro do nosso reporte também, a gente traz um pouco dessas explicações a partir dos nossos estudos para tentar compreender o que é esse fator específico sobre raça e etnia, no que ele afeta o sujeito e o que a gente pode fazer. Então, foi daí que a gente começou a pensar sobre os nossos próximos passos. E aí tem um marco muito específico aqui, que com todos os nossos trabalhos sobre incentivos a talks, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a nossa métrica em si é que a gente conseguiu fechar o quadro em 2021 com 49% de pessoas não brancas. Então, sendo elas autodeclaradas 11% de pessoas pretas. E aí uma frase muito importante, e a Mari também ela pode comentar um pouco sobre, como que a diversidade não é estar sempre 50-50. Mas a diversidade é a gente conseguir refletir tudo que a nossa sociedade brasileira, hoje em dia, ela se performa a nível geral. Então, a quantidade de pessoas negras, autodeclaradas pardas negras no Brasil, ela é maior atualmente do que a de pessoas brancas. Então, como que a gente consegue refletir essa situação a nível organização, a nível N? Isso mesmo. Você pode, por exemplo, olhar para esse número 11% e pensar, esse número talvez não esteja baixo, mas partindo do conceito que a Nara falou, hoje a gente tem, na última pesquisa que a gente teve, né, do PNAD, a gente tem 9% da população do Brasil formado por pessoas autodeclaradas pretas e 46% aproximadamente ali de pessoas formadas por pessoas que se autodeclaram pardas, né? Então, é uma realidade que reflete a proporção da sociedade. Então, proporcionalmente, da diversidade, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 51% da nossa população formada por mulheres, não faz sentido eu ter 80% do meu RH formada por homens brancos, né? Então, a gente tem aí esse reflexo da sociedade na perspectiva positiva dentro da nossa organização, né? Então, a gente consegue estar ali... a gente consegue ter aí a nossa demografia organizacional refletindo a demografia social ali do país. E claro que também para a gente conseguir fechar esse número, ele veio também da sub-área de dentro de People, gente, gestão, que foi incentivo a vagas afirmativas para pessoas pretas. Então, desde a base de estágio até vagas, formato CLT em outras posições, a gente também teve esse cuidado para que incentivasse realmente a entrada e a permanência dessas pessoas pretas aqui dentro da UEN. E aí, antes da gente também começar a falar sobre as vagas afirmativas, o nosso segundo passo do processo de criação de políticas de diversidade, antes da gente pensar de trazer todas essas pessoas para o nosso espaço, criar um espaço seguro.
E isso que a gente preza muito, que todos possam respeitar as diferenças, como o nosso próprio valor diz, mas que também esse espaço ele seja seguro o suficiente para que todo mundo seja quem é. Então, independente da sua raça, etnia, gênero, sexualidade. E aí, por isso que logo no início a gente criou as nossas One Talks de diversidade, que o intuito é promover esse espaço seguro e bem-estar. Então, quando a gente promove essa criação de conversas sobre liderança feminina, sobre movimento negro dentro do Brasil e como que isso afeta a UENI, a nossa organização em si, sobre o processo de estagiários, como o estágio ele é uma responsabilidade social do nosso país e também das próprias organizações, a gente começa também a ter um processo de aprendizagem entre os próprios colaboradores. E a gente sabe que o preconceito, a própria derivação da palavra, é uma pré-conceito, uma pré-conceitualização de algo que você normalmente não tem esse conhecimento. Então, quando a gente começa a conhecer e aprender sobre aquilo, a gente também estima que esses preconceitos e essas próprias ideias pré-concebidas que você não tem uma noção sobre, elas diminuam. Então, se cria um espaço que tenha mais respeito e que tenha mais trocas e afetividades também. Olha, como eu aprendi nessas talks de diversidade, viu? Como eu aprendi, né? Foi incrível, né? Aprendi muito sobre... Para mim era tão eu não tinha ideia, né? Eu não tinha ideia e a Nara, ela conduziu uma das talks que mais me ensinou sobre a questão percepção de raça. Eu não tinha ideia da história, por exemplo, do pardo, né? Da autodenominação parda. Quando você começa a ter essa discussão e como eu acho incrível o envolvimento de todo mundo dentro dessas discussões, né? As discussões de geracionais, as discussões religiosas, todos esse processo de diversidade, como eu aprendi, viu? Eu realmente fiquei encantado ao longo desse processo e como me fez refletir, né? Então eu fico imaginando, tipo assim, poxa, se me fez refletir, também fez refletir toda a comunidade, né? Que a UENI é uma comunidade ali, uma microcomunidade, um microbioma, ecossistema ali de pessoas de diversos cantos, de diversas culturas, diversos backgrounds, né? Então, muito, muito legal. Acho que foi uma das ações que eu mais aprendi, sabe? Me engrandeceu como pessoa. O trabalho que vocês fizeram dentro de diversidade. E mudou até minha forma de falar. Tem coisas que eu parei de falar que eu achava que fazia fácil parte do meu vício de linguagem, né? Por estar dentro de um contexto que eu não tinha consciência. Acredito que algo muito importante desse projeto também é que a ideia das talks como o Leandro falou, era a partir da perspectiva do indivíduo. Então, a gente trazia alguns conteúdos externos, mas o principal conteúdo das nossas talks de diversidade é a perspectiva dos nossos colaboradores, é a experiência de vida deles. Então, por mais que você seja uma pessoa engajada nos temas de diversidade, que você entenda sobre o movimento negro, sobre os direitos LGBTQIA+, você vai ter algo a aprender com a experiência daquela pessoa ali que está compartilhando os desafios do dia a dia com você, né? Então, acho que um dos pontos que trouxe mais aprendizado nesse processo das One Talks foi não só o conteúdo trazido, mas principalmente a experiência do indivíduo, né? De poder conhecer com mais profundidade as questões que perpassam aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, debatendo metas e projetos com a gente. Isso mesmo. E aí a gente pensa exatamente no nosso planejamento estratégico enquanto projeto de política de diversidade, a nossa EVP, porque tudo isso que vocês falaram é basicamente os 3 pilares que a gente pensou das One Talks, que ele se define como um triângulo, uma pirâmide. Então, ele precisa ter esses 3 para que ele não caia. O primeiro é acolhimento, então essa ideia de respeito ao falar, tudo que o outro fala, a gente faz esse acolhimento de escuta, de integração, a gente sabe o quanto que é importante integrar todo mundo e que a gente está nesse mesmo ecossistema, como o Leandro bem falou, e a educação, que a partir da educação a gente consegue aprender mais e evitar com que esses próprios vícios de linguagem a gente consiga diminuir ao longo do tempo. Mas tudo isso que vocês falaram, no final, remete aos nossos pilares, que sempre foi o nosso objetivo, enquanto talk mesmo.
no site, no post do blog, eu me lembro que tem a explicação, todo esse processo. Então, o pessoal quiser mais conteúdo, quiser fazer um processo de ter mais conteúdo no mais detalhe, eu acho que o post do blog é um bom início para fazer esse processo, né? Isso. E aí, tudo que a gente está falando também está bem explicadinho lá, com algumas metodologias mais específicas. Então, caso vocês queiram saber mais a fundo, tem lá no blog. E aí, a Mari também está colocando o nosso processo de inclusão dessas talks. Então, Mari, se quiser, você pode falar. Certo. Eu queria voltar só um pouco antes do processo de inclusão para voltar para falar um ponto sobre demografia, né? A gente estava falando sobre o processo das talks, o quanto a gente conseguiu ver perspectivas diferentes partindo dos nossos próprios colaboradores. E aí isso entra numa questão muito importante da demografia, que é a diversidade, ela é infinita. Então, existem muitos tipos de diversidade além do que está em pauta, né? A gente tem diversidade de raça, gênero, a gente tem diversidade etária, a gente tem diversidade multicultural. E aí eu acho que um dos pontos principais que eu deixo aqui antes da gente finalizar é: escolha a sua prioridade. Assim, você não vai conseguir abarcar todas as guerras de diversidade que tem, você não vai conseguir em um ano só alcançar metas de diversidade racial, metas de diversidade de gênero. Então, a prioridade é muito importante em termos de demografia e inclusão também. A prioridade da UN no ano de 2021 foi a diversidade de gênero. Então, a maioria dos nossos esforços foram voltados a isso. Não só as UN Talks, mas como o programa de estágio em tecnologia que a gente fez. Então, acho que o mais importante, o primeiro passo para ter uma política, diria o segundo passo, né? O primeiro que eu falei foi a cultura, o segundo é ter uma prioridade. E eu acho que para a gente finalizar essa questão de passos a passos de política de diversidade, construir políticas afirmativas no sentido dentro de recrutamento e seleção, dentro dos próprios times, esses espaços de conversas como a UN Talks, que são políticas de inclusão mesmo, mas principalmente parcerias. Então, essas trocas que a gente está fazendo de trazer para vocês tudo que a gente realizou é sentido também de parceria. Então, parcerias como o Pacto Global da ONU, que nós da UN estamos participando, como vocês puderam ver aí durante todo o reporte, nós temos os ODS. Então, são todas as políticas que a gente consegue impactar dentro da Agenda de 2030. Como que a gente, enquanto organização, consegue também auxiliar essa responsabilidade social global. Então, além disso também, desse Pacto Global, a gente também participa da 1 milhão de oportunidades, que é uma iniciativa da Unicef, que auxilia jovens brasileiros a entrarem no mercado de trabalho, a terem um processo de educação nesse meio, nessa carreira inicial que eles estão tendo, e que também a gente auxilia. Então, essas parcerias fazem com que as nossas políticas de diversidade fiquem cada vez mais ricas. Então, se também tem uma dica que eu posso dar para vocês, é que conversem, criem conexões e principalmente sejam parceiros. Literalmente a união faz a força. Então, uma formiguinha aqui, outra formiguinha aqui, juntos a gente consegue ir atrás desses resultados e conseguir ter mais impacto. Eu acho que com isso a gente consegue fechar com um passo a passo, né? A gente consegue fechar ali. Comece pela cultura. Segundo, entenda seu contexto. Terceiro, estabeleça uma prioridade. E quarto, faça parcerias, né? Acho que a gente consegue fechar aí com esse passo a passo. Muito bom, muito bom. E assim, em termos de parceria, acho que a UN está aberta para trocar experiência. Então, quem quiser entrar entender mais a fundo, bater um papo, fazer uma call, tomar um café virtual, né? Que tá todo mundo remoto, né? Então, quiser tomar um café virtual, quiser conversar e trocar experiências, a UN tá super aberta a esse tema, né? A essa discussão. A gente pode deixar nossos e-mails nos comentários, né? Para quem quiser ir trocar uma ideia. Trocar uma ideia, eu acho que é bem importante. E para finalizar, 2022, qual é o nosso desafio? Rapidamente assim, o que é que a gente tá olhando e qual é o caminho que a UN vai seguir ou pretende seguir? Certo.
Como eu tinha falado, né, as políticas de AUN, elas são divididas em 2 pilares, demografia e inclusão. Então, dentro de demografia, a gente tem o objetivo aí, 2 métricas principais, 2 prioridades, que é alcançar 20% do RH formado por pessoas autodeclaradas pretas e 50% do RH formado por mulheres. Então, hoje, a gente cresceu bastante no ano passado, ali até 45%, e a gente tem uma ambição aí maior de chegar aos 50% e espelhar, como a gente falou, a sociedade. Em termos de inclusão, a gente quer aumentar a satisfação dos nossos colaboradores com os ambientes de diversidade. Então, hoje, dentro da nossa pesquisa de satisfação, que é feita a cada 3 meses, a gente tem um bloco de diversidade, onde são feitas perguntas sobre o quanto as pessoas se sentem respeitadas, se elas acham que, se acontecer alguma injustiça, elas vão receber um tratamento justo ao comunicar. Então, a gente quer aumentar a nossa nota de satisfação aí para 9,8, então a régua é bem alta. E essa é a nossa meta em termos de inclusão, e todas as nossas ações de diversidade estão sendo voltadas para isso. Então, todas as nossas vagas afirmativas e os eventos internos que a gente proporciona dentro da empresa. Fechou, muito bom. Obrigado Nara, obrigado, Mário, pelo trabalho, pelo empenho, por compartilhar com todos, comigo, com a empresa, esse processo de criação e essa discussão. Recadinho final? Quer deixarem algum recadinho final para a gente finalizar? Acho que podemos sim deixar. Acho que primeiro a gente está disponível para contato, para quem quiser trocar uma ideia, fazer um benchmarking. Segundo, priorizem a diversidade nas suas organizações e realmente com interesse genuíno de formar um RH diverso e promover a equidade dentro da sua organização. E podem contar com a gente também nesse desafio. Mário fez as palavras dela minha, é isso mesmo. Se vocês precisarem, vocês podem contar com a gente está aberta para fazer essa troca e realmente impactar mais a vida das pessoas e promover esse bem-estar, que é estar trabalhando e se sentir bem. Então esse é o nosso intuito no final de tudo. Valeu, obrigado pessoal e até mais. Tchau, tchau. Eu diria que o ambiente de trabalho na UEN é muito orgânico, muito descontraído, mas de muito respeito também. É massa porque não é engessado, tem essa conexão de pessoas com uma sinergia muito boa. O que eu gosto na UEN é que eu sei que eu posso ser eu mesmo, que eu não vou ter julgamentos de ninguém porque o ambiente ele proporciona isso. Fora da experiência profissional, meus colegas se importam com a pessoa que estão trabalhando. Eu tive uma oportunidade muito boa porque após 5 meses de ter sido mãe, eu consegui me inserir novamente no mercado. E em todo o processo seletivo, em nenhum momento eu escutei coisas como: e quem vai tomar conta das suas filhas? Como você vai fazer para trabalhar? Onde elas vão ficar? A gente é um time muito alinhado, com muita liberdade, a oportunidade de dar a própria opinião. Eu acho que o que permitiu que eu me desenvolvesse na UEN desde o início sempre foi o espaço que eu recebi. O que eu vejo na UEN é a oportunidade que ela me dá de eu exercer mais a minha área, que é front-end, e assim eu posso aprender mais e focar na minha especialidade. E com isso estar em contato no que está acontecendo no mundo da tecnologia. Eu vejo que a UEN ela não quer que você realmente fique onde você já está, mas ela tem a preocupação de você realmente evoluir como bom profissional, através de mentorias, plano de desenvolvimento individual. Eu sinto que eu tenho muita autonomia no meu trabalho e eu acho que ela é muito baseada na confiança que a UEN tem em mim. Acredito que a porta para o diálogo está aberta e se queremos falar, vamos ser escutados. Eu lidei com erros de uma forma muito natural. A UEN é um ambiente acolhedor e que permite que você passe por essas experiências e acumule esses aprendizados. Tantas histórias, tantos projetos, tantos clientes legais que é ter certeza mesmo que o nosso produto é bom. Eu acredito tanto no produto da UEN que eu acho que foi o grande imã que me manteve na empresa todos esses anos. É o fato de poder trabalhar numa ferramenta que está mudando a vida de pessoas em comunidades por vários locais do mundo. É uma grande honra, é incrível. E eu fico muito orgulhosa e muito feliz quando eu falo que a gente trabalha com impacto social. Projetos como Girl Effect, Health Body são muito importantes.
A tecnologia ela vem realmente para mudar a forma que a gente vive. E o produto da Wayne é muito importante para as empresas estarem em contato com seus clientes através de uma forma de uma comunicação mais humanizada, mais naturalizada. E é isso que a gente precisa nos dias de hoje.